estes são os destaques de hoje. Mais de 40 peregrinos angolanos retidos em Israel já conseguiram regressar ao país, respiram de alívio e agradecem a pronta intervenção das autoridades angolanas. O presidente da União Africana envia mensagem de paz e diálogo aos presidentes de transição do Burkina Faso e do Mali, com foco nos problemas da região do Sahel. O presidente do Tribunal Supremo quer juízes mais pontuais que respeitem as pessoas e os horários e que usem linguagem mais simples nas sessões de julgamento. Pedro Gonçalves prepara a convocatória para o CHAN deste ano, mas admite dificuldades por causa da saída de jogadores do Girabola para o estrangeiro. Começa agora o Telejornal. E não viveram para o susto os mais de 40 peregrinos angolanos que acabaram retidos em Israel nos últimos dias. A viagem dos sonhos, que incluía visitas a locais de relevância histórica para os cristãos, depressa se transformou num pesadelo com o início dos bombardeamentos do Irão na última sexta-feira. Felizmente conseguiram regressar ao país, respiram agora de alívio e agradecem a pronta intervenção das autoridades angolanas. O jornalista Carlos Lino acompanhou os momentos da chegada deste grupo à Luanda. 1h da tarde, quarta-feira, imagens que marcam o regresso de quem esteve retido devido à escalada de tensão no Médio Oriente. Regresso à casa, ao seio familiar, à igreja e até aos abraços. Lembranças, fotos, aqui, ali, num ambiente de alegria, vivido em pouco menos de 1 hora. Nós saímos às 15 horas. Alguém disse, aposta, mas esta hora é hora da noite, vamos sair disso. Sendo noite ou não, vamos sair. O nosso Deus está conosco. São homens e mulheres da Igreja Pentecostal Ministério de Fé e Libertação, liderada pela apóstola Ernestina Matias, que descreve os momentos vividos no Israel. Nós estivemos lá em peregrinação, isso começou na sexta-feira de madrugada, com os mísseis, ouvimos os mísseis, mas também seguimos as normas de segurança. Sempre que ouvisse na sirene tínhamos que ir para o bunker, e nós íamos para o bunker. Passamos mais o tempo a orar e a pedir a Deus para que nos desse maior livramento e que o espaço aéreo abrisse, porque o espaço aéreo ficou fechado desde sexta-feira. Para quem esteve em Tel Aviv, diz que foram dias e noites difíceis para jamais esquecer. Toda vez que nós descíamos para o bunker, apóstolo, uma mulher cheia de fé. Era uma junção entre realitas e angolano. Então, aquele momento que seria momento de pavor, nós transformávamos em adoração. Em missão apostólica, o grupo de peregrinos angolanos diz que resistiu ao medo apenas por meio da fé. Fomos orientados a ter fé em Deus, porque a situação era má, mas só Deus nos podia tirar daquele lugar. Não havia notícias de abertura, de reabertura do espaço aéreo, não havia informações sobre evacuação ou voos de repatriamento. Então estávamos numa situação um bocadinho difícil. Olhávamos para as fronteiras, muitas fechadas. A própria fronteira com a Jordânia, as pessoas estavam amontoadas, era muito difícil de entrar. Em Terra Santa, mas só para quem pode. Os bombardeamentos intensificam-se. Éramos obrigados a ir ao bunker. É traumatizante, é uma coisa que eu já vivi guerras em Angola, mas esta de Israel é uma coisa assim fora do normal. É mesmo a fé que nos manteve firmes, é verdade. O governo angolano está a acompanhar de forma atenta e contínua a evolução da situação no terreno, em estreita colaboração com a Embaixada de Angola naquele país. Desde a primeira hora que nós tomamos conhecimento que lá estávamos, a Embaixada de Angola no Israel meteu-se em campo, deu aconselhamento, deu acompanhamento e fez a interligação com as outras instituições, quer do Israel, quer também do Egito, que é o país que seria passar em via de trânsito. Então, cauteladas estas medidas e esse protocolo de segurança,
A orientação é que se constituísse um task force. O Ministério das Relações Exteriores providenciou toda a assistência consular e institucional necessária aos angolanos retidos. São umas heroínas e estamos todos satisfeitos e naturalmente as suas famílias estão satisfeitas por sentir que os seus familiares que foram para Israel numa missão de paz, numa missão religiosa, numa missão cultural, com os acontecimentos que se precipitaram. Mas estão aqui, nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos. Um alívio também para a família. Agradecer a Deus primeiro e é uma alegria, né? É uma alegria aos familiares, quer dizer, os familiares, em primeiro lugar a esposa, em segundo os peregrinos que estavam com ela. Em Jerusalém, envolveram-se em cânticos, orações, revelações divinas, conexões proféticas, momentos únicos e de coragem de fazer cumprir os princípios bíblicos numa terra em conflito. No aeroporto internacional 4 de fevereiro era visível a satisfação de familiares, amigos e fiéis que vieram prestar solidariedade e amor. Foram 4 dias de peregrinação e 3 dias de muita preocupação por parte de mais de 40 fiéis da Igreja Pentecostal Ministério de Fé e Libertação. Entretanto, há um outro grupo de angolanos que estava retido no Israel, mas que agora está a caminho da Angola e deve chegar nos próximos dias. Pereira da Silva, Carlos Lino, TPA. Numa altura em que no terreno a tensão continua a escalar de forma perigosa. Uma mensagem verbal do chefe de Estado angolano, João Lourenço, para o presidente de transição do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, foi transmitida em Ouagadougou pelo embaixador Tete António, ministro das Relações Exteriores. A missiva do chefe de Estado angolano foi entregue na qualidade de presidente da União Africana e exprime solidariedade para com o povo burkinabe, assim como invoca os esforços para a pacificação, reconciliação nacional e estabilidade política no continente africano. Durante a audiência, o chefe da diplomacia angolana disse ao presidente de transição do Burkina Faso que a sua missão ao país da África Ocidental insere-se no âmbito da presidência da União Africana, focada na partilha da experiência de Angola, no reforço da construção da paz e do desenvolvimento económico africano. O momento serviu ainda para as duas personalidades abordarem questões inerentes à instabilidade provocada por grupos jihadistas e terroristas e do impacto de insegurança nos países do Sahel. O presidente de transição do Burkina Faso agradeceu a iniciativa de João Lourenço, presidente da República e da União Africana, pelo contacto de auscultação sobre problemas que afligem a região de Sahel, em particular do Burkina Faso. Ainda nesta terça-feira, o ministro Tete António deslocou-se a Bamako, onde foi recebido pelo general Assimi Goïta, presidente de transição da República do Mali. O chefe da diplomacia angolana foi ao Mali transmitir uma mensagem de paz, diálogo franco e aberto para ultrapassar os desafios que se impõem e, desta forma, dar lugar ao caminho do desenvolvimento económico e social do país. Durante a audiência foi também evocada a questão do Sahel, que enfrenta uma combinação crítica de problemas interligados que ameaçam a estabilidade de vários países africanos. O Sahel é uma zona de transição ecológica e política entre o norte árido do Saara e as savanas mais férteis do sul, abrangendo países como Burkina Faso, Mali, Níger, Chad, Mauritânia, entre outros. A região é vulnerável a golpe de Estado, instabilidade política, crises humanitárias, mudanças climáticas, desertificação, tráfico ilícito e crime organizado. Embora não seja um país do Sahel, Angola tem manifestado preocupação com a situação nesta região, especialmente no contexto da União Africana e do Conselho de Segurança. João Lourenço, presidente da República da União Africana, já mediou conflitos em outras regiões do continente, tendo atuado como interlocutor para promover soluções africanas para problemas africanos.
O Presidente da República, João Lourenço, recebeu na tarde de hoje, em audiência, uma delegação de ministros dos recursos minerais de alguns países da região da SADC. Durante o encontro, o chefe de Estado foi informado sobre os resultados de uma reunião de alto nível realizada esta quarta-feira aqui em Luanda, que culminou com a aprovação da estratégia de promoção do diamante natural. São ministros titulares do pelouro dos recursos minerais dos respectivos países, cotados como os principais produtores africanos de diamantes, nomeadamente o Botsuana, a República Democrática do Congo, a África do Sul e a Namíbia. Em Luanda participaram da mesa redonda de alto nível, que contou também com a participação das maiores empresas produtoras de diamantes e de representantes das bolsas de diamantes, dos lapidadores e das joalherias. A audiência na Cidade Alta serviu para informar o Presidente da República, João Lourenço, sobre os resultados do encontro que culminou com a aprovação de uma estratégia para a promoção em conjunto do diamante natural. Trata-se, digamos, de um momento bastante importante, porque há bastante tempo era apenas de Beers que fazia esta atividade e nós pensávamos, portanto, que devíamos ficar do outro lado, mas hoje entendemos que é importante envolvermos, por isso, pela primeira vez, unimos-nos com uma única abordagem, unimos a nossa voz, no sentido da elaboração de uma estratégia bem conseguida de marketing de diamantes naturais, e esta estratégia, portanto, tem a visão comum, onde também podemos trazer informações bem precisas aos nossos consumidores, de tal forma que possamos gerar recursos e receitas para, digamos, o bem-estar das nossas populações. Após vários meses de negociações e trabalho, conseguimos então hoje aprovar essa estratégia que se chamou de a Declaração de Luanda, o Acordo de Luanda. Também hoje foi oficialmente aceite a Angola, através da Sodiama e da Indiama, como membro do Conselho Mundial dos Diamantes Naturais, que é outro passo importante na salvaguarda dos nossos interesses a nível do diamante natural. A estratégia para a promoção em conjunta do diamante natural, que passa a chamar-se de Declaração de Luanda, é vista como uma via para a promoção do diálogo africano e internacional na busca de um futuro sustentável da indústria diamantífera, cujo desempenho pode ser assombrado pelo surgimento dos diamantes sintéticos no mercado. Noutro momento, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje o Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Shakbout Al Nahyan. Aspectos ligados às relações de cooperação bilateral nos mais variados domínios estiveram no centro da audiência no Palácio Presidencial. O Bureau Político do MPLA reuniu-se esta quarta-feira em Luanda para analisar questões ligadas à vida interna do partido. Os trabalhos foram orientados pelo presidente do MPLA, João Lourenço. No complexo Futungo 2, o Bureau Político do MPLA realizou a sua 10ª reunião ordinária, orientada pelo presidente João Lourenço, consagrada à abordagem de matérias ligadas à vida interna do partido. O Bureau Político do Comitê Central apreciou e aprovou a informação do Secretariado do Bureau Político sobre a atividade desenvolvida durante o primeiro quadrimestre do ano corrente. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA apreciou e aprovou o parecer sobre a proposta de provimento ao cargo de diretor do Departamento para a Política Econômica e Social, com vista a conformar a estrutura à deliberação da última reunião ordinária do Comitê Central, que se procedeu à fusão num só departamento as questões ligadas à política econômica e social. Igualmente apreciou e aprovou o parecer conjunto do Departamento de Política de Quadros e do Departamento de Organização e Mobilização e Inserção da Sociedade sobre a proposta de candidatos ao cargo de segundo secretário provincial do Kwanza Norte. Na reunião desta quarta-feira,
O Bureau Político do MPLA aprovou as propostas dos candidatos a primeiros secretários da sua organização juvenil nas províncias, sobretudo as resultantes da alteração da divisão político-administrativa do país, concretizada em 2024. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA aprovou as propostas de candidatos ao cargo de primeiro secretário provincial da JMPLA no Cuando, no Cubango, Mochico, Mochico Leste, Namibe, Luanda e Colibengo. O Bureau Político apreciou uma informação pormenorizada sobre o estado de preparação do 8º Congresso Ordinário da OMA. O Bureau Político do Comitê Central, na ocasião, encorajou e solidarizou-se com o camarada presidente João Lourenço, líder do partido e titular do Poder Executivo, pelas ações empreendidas no domínio interno com vista à resolução dos problemas do povo, bem como a manutenção da paz mundial, regional e o desenvolvimento da África, em geral, na sua condição de presidente em exercício da União Africana. Durante a reunião, os membros do Bureau Político observaram 1 minuto de silêncio pelo passamento físico do nacionalista Brito Sozinho, uma morte que deixou consternados os seus camaradas. Um camarada que, além do serviço político, foi embaixador, tem uma experiência da luta muito forte e, sobretudo, sempre que pôde, passou essa experiência. E, por outro lado, a tenacidade dele, mesmo doente. Eu lembro-me que estive com ele na última sessão de outorga de medalhas, já muito fragilizado, mas presente. Era um camarada sempre presente, um membro do Conselho de Honra do MPLA, que passa para nós um legado de determinação, de serenidade, também de verdade, de visão e de princípios. Sinto-me abalado, mas sinto-me também reconfortado por ter tido o privilégio de conviver com o embaixador Brito Sozinho, de ter aprendido com ele e de dever a ele muito daquilo que eu sou hoje, sobretudo na diplomacia e na política. Muito triste, muito consternado, é mais uma figura lendária do MPLA que se vai e, de facto, começamos a sentir que os mais velhos estão a partir e nós estamos a ficar sem chão. Brito Sozinho, dirigente histórico do MPLA e membro do seu Conselho de Honra, faleceu nesta terça-feira, 17 de junho. E o Presidente da República, João Lourenço, enviou uma mensagem de condolências à família do nacionalista Brito Sozinho, na sequência do seu falecimento ontem. Na mensagem à família do malogrado, o chefe de Estado escreve que foi com profundo sentimento de pesar que tomou conhecimento do falecimento do nacionalista Brito Sozinho, cuja trajetória de vida é um exemplo de dedicação e entrega à causa da pátria angolana. Muito jovem ainda, abandonou o país para se juntar a quem no exterior desenvolvia atividades a favor da luta de libertação nacional. Depois da independência, desenvolveu uma ativa carreira diplomática, tendo sido embaixador em numerosos países africanos e nos países nórdicos da Europa. O Presidente da República expressa os seus sentimentos a toda a família enlutada e a todos os seus amigos e companheiros de jornada nas várias frentes em que atuou. Assina a nota João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República. A morte do nacionalista foi também sentida com profunda dor e tristeza pelo Ministério das Relações Exteriores. Em nota, o ministro refere que tomou conhecimento do falecimento de Brito Sozinho, nacionalista e embaixador na Reforma, ocorrida numa das unidades hospitalares de Lisboa, República Portuguesa, vítima de doença aos 84 anos de idade. O embaixador Brito Sozinho foi um diplomata nato, um dos fundadores do Ministério das Relações Exteriores, que soube sempre representar o país nas embaixadas por onde passou, representando também Angola em diversos países africanos e europeus. O embaixador Brito Sozinho, ou simplesmente Longa Marcha, como era conhecido, será sempre lembrado não apenas pelo seu profissionalismo, integridade e dedicação à causa da diplomacia angolana, mas também pelas suas qualidades humanas. Nesta hora de luto e dor,
O ministro Tete António e o coletivo de funcionários do Mirex endereçam à família enlutada as mais sentidas condolências. À nossa redação chegaram também notas das embaixadas de Angola na Nigéria e Indonésia, bem como do grupo parlamentar do MPLA, a lamentarem a morte do diplomata Dicado Brito Sozinho. O Conselho Superior da Magistratura Judicial apreciou e deliberou durante a segunda sessão extraordinária do órgão a implementação do Tribunal de Comarca de Icoli-Bengo. Joel Leonardo apelou os magistrados judiciais a cumprirem com os horários do início dos julgamentos, a usarem linguagem mais simplificada e a respeitarem os cidadãos que litigam nos fóruns. Os cidadãos relatam que ficam várias horas à espera do início de um julgamento. As queixas chegam de quase todos os lados, onde alguns juízes, alegadamente, não entram no horário marcado para as salas de audiência e as sessões se prolongam até ao anoitecer. As reclamações terão chegado ao presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que pede nova postura dos profissionais do fórum e solicita que se tenha respeito aos cidadãos que acorrem aos tribunais. O bom funcionamento do magistrado, que passa pelo respeito aos cidadãos, respeito à hora do início dos julgamentos, dos atos judiciais, respeito pela celeridade na publicação das sentenças, no bom atendimento aos cidadãos, na vontade do próprio magistrado em querer aprender sempre e cada vez mais, sendo ainda importante incutir aos juízes que produzamos decisões com linguagem acessível para todos. Joel Leonardo fez saber que o ano judicial está com registro positivo, com mais de 600 processos tramitados até o momento, tendo realçado que a criação do Tribunal de Comarca do Uís desafogou o Tribunal de Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina. Os tribunais de todo o país de jurisdição comum estão em pleno funcionamento, acautelando as expectativas dos cidadãos na resolução ao acesso à justiça consagrado na Constituição da República de Angola. O Tribunal da Relação do Uís já está a receber processos remetidos a partir de Malanche, do Kwanza Norte, do Zaire, o que diminui a pressão sobre o Tribunal da Relação de Luanda. O Conselho Superior da Magistratura Judicial deliberou, durante a segunda sessão extraordinária, a institucionalização do Tribunal de Comarca do Icoli-Bengo. Para autonomizá-la, de facto, como uma comarca, porque até então tem funcionado como uma sala de competência genérica do Tribunal de Comarca de Belas. À luz da divisão político-administrativa, as províncias do Mochico-Leste e Quando terão tribunais de comarca. O Conselho Superior da Magistratura Judicial deliberou igualmente para a abertura de 2 concursos curriculares para provimento de vagas. De 8 vagas de juízes conselheiros do Tribunal Supremo. Deliberou igualmente a aprovação da abertura do concurso curricular para provimento de 4 vagas de juízes conselheiros do Tribunal de Contas e aprovou os respectivos regulamentos. Mais juízes conselheiros poderão reforçar os Tribunais Supremo e de Contas para melhor administrar a justiça em nome do povo. O telejornal segue para o seu primeiro intervalo. Fique por aí. Até já. E o telejornal retoma na província do Cubango, onde está a Ministra de Estado para a Área Social,
que vai constatar as ações que estão a ser implementadas para facilitar o apoio social às populações mais vulneráveis. Além de visitar as unidades hospitalares, Maria Bragança procedeu igualmente à abertura da cozinha comunitária das Cáritas Diocesanas, um projeto que pretende garantir o acesso a refeições nutritivas e contribuir assim no combate à fome e à pobreza. No encontro de cortesia entre a ministra e os membros do governo provincial, a vice-governadora apresentou o memorando do setor da saúde a nível da província do Cubango. Entre as dificuldades apresentadas, o destaque recai para a área financeira do hospital pediátrico, onde a dotação mensal de mais de 80 milhões de kwanzas foi reduzida para mais de 45 milhões, o que tem gerado vários desafios. A limitação da capacidade de assistência emergencial, o impacto também negativo que nós vamos encontrar aqui na formação deste setor, e com isto encontramos então aqueles que são os efeitos diretos e indiretos aos utentes. Nós vamos então depois analisar isso com mais profundidade para ver em que medida é que esta situação pode ser alterada no próximo exercício econômico. Para constatar as ações locais de apoio social, Maria Bragança efetuou uma visita às unidades hospitalares de Menongue, nomeadamente a pediatria e a maternidade provincial. Esta última está instalada num centro de saúde adaptado sem bloco operatório para atender às necessidades da maternidade a nível da província. Fomos visitar uma obra que está paralisada há alguns anos, cuja pretensão era instalar aí o hospital pediátrico, e o governo provincial vai nos fazer chegar um memorando do estado da obra, daquilo que é necessário fazer para submetermos a Sua Excelência Presidente da República. O dia não foi apenas de visitas e ainda em Menongue, a ministra procedeu igualmente à abertura para o funcionamento da cozinha comunitária das Cáritas Diocesana, com capacidade para atender perto de 100 pessoas na condição de vulnerabilidade. O projeto visa garantir o acesso às refeições nutritivas e contribuir no combate à fome e à pobreza. É realmente o sinal da concretização deste grande projeto de construção de cozinhas comunitárias, um projeto de iniciativa presidencial que prevê fazer com que, com o apoio das igrejas, seja possível prestar suporte imediato a famílias vulneráveis, oferecendo refeição, mas procurando também fazer de tal forma que possa haver sustentabilidade nesse tipo de suporte. No final da visita, a ministra de Estado e a sua equipa recolheram informações pontuais sobre os projetos sociais, os desafios e as necessidades específicas da província. O Instituto de Tecnologia Agroalimentar lançou para o mercado de trabalho em Malange mais de 100 engenheiros que hoje contribuem com os seus conhecimentos nas mais diferentes indústrias de transformação de alimentos e bebidas no país. De Tecnologia Agroalimentar de Malange foi inaugurado em outubro de 2020 pelo Presidente da República, João Lourenço. Tem 10 salas de aula, 8 laboratórios, 2 pavilhões tecnológicos, sendo um para alimentos úmidos e outro para alimentos secos. O país já beneficia dos primeiros resultados deste investimento. A qualidade dos quadros aqui formados reside no facto de que muitos deles são absorvidos pelas grandes empresas de transformação de alimentos e bebidas em todo o país. Grande parte das instituições do setor recorriam a quadros expatriados. Hoje, já muitas delas aproveitam-se dos recursos formados aqui
E olhando, por exemplo, a taxa de empregabilidade que nós temos, que é acima de 60%, e que grande parte deles estão nas instituições do setor agroalimentar, onde os mesmos realizam os seus estágios acadêmicos. Francisco Mochito é um dos exemplos, formou-se aqui no ITA e hoje, como docente universitário, trabalha na formação da nova geração. Contribuo como docente nas disciplinas de Químicas, Geral, Alimentar e Analítica. Também contribuo como docente nas disciplinas de Alergias Alimentares, bem como em Tecnologias de Leites e Derivados. Nessa altura nós temos um leque de estudantes distribuído em várias empresas. Refiro-me ao Grupo Castel, refiro-me à Doçaria Luanda, Viana Luanda, refiro-me à Biocon. Então, temos estudantes espalhados por toda Angola a contribuírem com o seu saber. Anastácia Vanilda é estudante do primeiro ano, enquanto que Adão Kisanga está há um ano de terminar a sua formação. Os dois têm algo em comum. Querem ajudar no crescimento daquele que é considerado o fator decisivo do país, a indústria. Neste momento, está a decorrer uma aula prática sobre meios de culturas. Mas antes dessa aula prática nós já tivemos certos conteúdos e já podemos ter uma noção de como é que podemos preparar um mel de cultura. Como engenheiro de tecnologias de alimento, o meu objetivo é ajudar o governo a concretizar os seus objetivos. Isso é dando o melhor, né, com aquilo que eu tenho já aprendido desde o primeiro ano até o momento em que estou, ajudar o país na transformação de produtos. Atualmente, o ITA desenvolve linhas de investigação científica viradas para 4 eixos fundamentais. Um deles que é voltado a estudar a quiçangua, vamos trazer assim de forma resumida. O outro está voltado ao estudo dos frutos silvestres, principalmente o loengo. E o terceiro está voltado ao estudo dos alimentos de rua, típicos angolanos. E em termos de projetos de extensão, nós estamos a desenvolver 2 projetos de extensão. Um deles que é acoplado às atividades de luta contra a cólera, e o outro projeto de extensão tem que ver com a valorização da polpa da abóbora. O segundo eixo da linha de pesquisa, a valorização de frutos silvestres, levou o docente universitário Famoroso Costa à França, onde se prepara para defender a sua tese de doutoramento virada para o aproveitamento do loengo. Fazer uma avaliação do potencial tecnológico, nutricional e sensorial deste fruto, onde inicialmente começamos com o mapeamento das zonas de produção, comercialização e as potenciais transformação tradicional deste fruto. Outro docente universitário está também a terminar o seu doutoramento na África do Sul, onde prepara a sua tese sobre as águas do rio Kwanza. A sua pesquisa já está a ser usada para o combate à cólera. Estamos a fazer a coleta do verão e inverno. Nesse momento estamos a processar as amostras do inverno. Então já identificamos presuntivamente as bactérias do grupo Escape, todas elas. O que falta é fazer o diagnóstico molecular para identificar de facto o DNA daquela bactéria. Depois de identificarmos o DNA, vamos ver se essa bactéria tem resistência a algum antibiótico, se possui alguma virulência para provocar doença. A necessidade de hoje termos um casamento perfeito entre a academia e o setor industrial, com o princípio da inovação, a descoberta de diferentes variedades alimentares, tipos alimentares que podem trazer algum benefício às populações, olhar um bocadinho na diversificação de diferentes produtos para o consumo. Desde a sua criação em 2015, o Instituto de Tecnologia Agroalimentar já lançou no mercado de trabalho 120 engenheiros que hoje contribuem na transformação de alimentos em todo o país. Deste número, 90 foram formados aqui nesta infraestrutura inaugurada em 2020. Nos próximos 2 anos, a instituição vai lançar mais quadros licenciados em ciências alimentares. Com imagens de Nelson Cavaleiro, Mário Lourenço, Nelson Magalhães, Florentino Setila, a TPA, no Instituto de Tecnologia Agroalimentar.
Por cá foi assinado hoje o Acordo de Luanda sobre a indústria diamantífera natural. O instrumento jurídico pretende promover o diamante natural e evitar quedas contínuas dos preços e da cota de mercado para os diamantes sintéticos. A mesa redonda ministerial juntou em Luanda governos de países produtores de diamantes, intervenientes da indústria e líderes de toda a cadeia de valor do diamante natural. Analisaram os caminhos para a promoção deste mineral numa altura em que os diamantes sintéticos anualmente preenchem cotas de mercado anteriormente reservados aos naturais e registra-se a queda dos preços. Para fazer frente aos desafios e encarar oportunidades, as partes assinaram o Acordo de Luanda. Através deste acordo, os governos, produtores e demais intervenientes da indústria comprometem-se a contribuir com o equivalente a 1% das receitas anuais das vendas de diamantes brutos para financiar esta iniciativa global de marketing sob a liderança do Natural Diamond Council. Foi acordado que esta iniciativa será orientada por princípios de governação inclusivos, resultados mensuráveis e um espírito renovado de transparência e parceria. Para o sucesso desta empreitada, foi chamada a atenção para o trabalho numa só voz de toda a indústria. É essencial uma abordagem inclusiva entre os países produtores de diamantes e o segmento intermédio da cadeia de valor, aqui representado por Antuérpia, Mumbai e Dubai. Precisamos de ter uma só voz, uma voz que seja inclusiva, representativa e ancorada nas realidades dos países produtores e dos mercados globais. Nesta quarta-feira, o encontro de Luanda reuniu responsáveis do setor diamantífero da Namíbia, África do Sul, Botsuana, Serra Leoa e da República Democrática do Congo, que alinham no mesmo diapasão de que a união faz a força para manter o mercado fortalecido. Entretanto, fazendo o marketing dos diamantes naturais, devemos investir na exploração dos diamantes naturais para que este mercado não encolha. Devíamos avançar hoje de uma promoção fragmentada para ações unidas, de dizer a verdade para proclamar um propósito a partir de sermos produtores e nos tornarmos uma voz global poderosa de diamantes de autenticidade. Nós apoiamos a proposta da campanha de marketing sobre os diamantes naturais. Esta campanha tem como objetivo reconstruir a confiança dos consumidores, eu gosto do impacto dos diamantes naturais, dos países produtores e restabelecer a imagem da indústria. O Acordo de Luanda apela ainda a todos os participantes na cadeia de valor do diamante, desde os mineiros e comerciantes até aos retalhistas, para que apoiem a iniciativa, reconhecendo que apenas através de uma visão partilhada a indústria poderá garantir um futuro sustentável e próspero. A 17ª Cimeira Estados Unidos-África poderá abrir caminhos sustentáveis para a economia angolana e colher experiências empresariais em vários setores produtivos. O presidente da Comissão Executiva do Standard Bank disse hoje que este evento vai permitir a troca de conhecimentos e técnicas nos domínios produtivos entre empresários americanos e africanos. O principal fórum de negócios entre os Estados Unidos da América e o continente africano tem na bagagem importantes abordagens centradas na promoção de infraestruturas, energias renováveis, tecnologias, agricultura, comércio e contributo industrial, onde Angola tem interesses para acelerar o desenvolvimento sustentável e o seu programa sobre a diversificação da economia. Segundo os patrocinadores do evento, as deficiências nas infraestruturas do continente continuam a dificultar o comércio, o investimento e o desenvolvimento inclusivo e sustentável, limitando assim a competitividade e comprometendo o seu pleno potencial. O Presidente João Lourenço, enquanto Presidente da União Africana, vai fomentar isso. Vai fomentar uma maior união, uma maior proximidade e uma agenda comum. E não
percebe, interesses que às vezes são um pouco dispersos entre os vários países africanos. A escolha de Luanda como cidade anfitriã reflete o aprofundamento das relações entre Angola e os Estados Unidos da América, reforçado pela visita histórica do então presidente Joe Biden em dezembro de 2024. O país é atualmente visto como um mercado emergente, promissor e parceiro estratégico dos Estados Unidos da América, com base no acordo de comércio e investimento. Sempre que houver mais investimento no continente, sempre que houver mais comércio, esse investimento e esse comércio é feito através do sistema financeiro e, portanto, o Standard Bank, como o maior banco que existe no continente, quer garantir que apoia o desenvolvimento do Acordo Continental de Comércio Livre, por exemplo, que apoia, tanto quanto possível, as exportações entre países africanos, mas que também ajuda a trazer investimento direto estrangeiro para a África, não é? O presidente da Comissão Executiva do Standard Bank Angola sublinhou a importância da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, GOA, que permite que os países africanos elegíveis exportem alguns dos seus produtos para os Estados Unidos da América sem pagar impostos. Porque Angola pode ser uma plataforma de investimento destes países que têm boas condições, não é, para poderem depois terem aqui a base e exportarem para a região. Não é? Em vez de dizerem, é isso que Angola também pode posicionar-se, é dizer, olha, investidores americanos baseiem-se em Angola e vendam na região, a partir de Angola, usem Angola como... Por isso é que o corredor do Lubito é tão importante. É um primeiro corredor, mas tem que haver mais corredores, não é? O Standard Bank garantiu continuar a desempenhar o seu papel no apoio à economia africana, atuando como um importante financiador de diversos setores e promovendo o desenvolvimento econômico através de soluções financeiras e parcerias estratégicas. A Cimeira Estados Unidos da América África representa para Angola o reconhecimento internacional pelas reformas econômicas em curso e o esforço de melhoria do ambiente de negócios no nosso país. Entretanto, o déficit comercial de bens dos Estados Unidos da América com Angola foi de 1,2 mil milhões de dólares em 2024. As imagens são de Sandra Marisa. Eu sou a Rita Solange. Sobre a 17ª Cimeira Estados Unidos-África, TPA, ouviu também a opinião de José Severino, presidente da AIA. José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, AIA. É um acontecimento que não é frequente, obviamente, é calendarizado e o nosso país foi distinguido com a possibilidade de termos aqui aquilo que são os Estados Unidos da América, com uma nova liderança e que também, na persecução daquilo que foi o presidente Biden, tem Angola, como se diz, também no seu coração, no seu pensamento estratégico. E foi escolhida Angola porque temos a liderança do Sr. Presidente da República, João Lourenço, que neste momento também é o Presidente da União Africana. Temos essa também feliz coincidência. É um trabalho de diplomacia económica que vem sendo seguido e que tem agora o seu êxito. Outro sim, virão outros países africanos. Temos que saber recebê-los. A cordialidade do nosso povo, com certeza que estará bem patente. E nós pedimos ao Governo que não faça uma organização muito fechada, convide também algumas associações que possam dar valor acrescentado àquilo que é o grande desidério da nação angolana. Este objetivo passou a ser um objetivo de todos, um objetivo de todos os angolanos, e eu peço grande coesão, porque é uma oportunidade de nós relançarmos a nossa economia para níveis de competitividade internacional. Crescimento, investimentos na agricultura, investimentos na educação, investimentos na saúde, para que haja aqui um upgrade para a África e nós, evidentemente na região, possamos estar confortados também a crescer de acordo com aquilo que são as nossas potencialidades. Com esta conferência temos a obrigação de aproveitar conhecimentos, aproveitar capital, aproveitar as boas vontades que ganhamos no mundo e, enfim, criarmos as melhores condições de vida para a nossa população. Este é o grande objetivo desta conferência, com certeza. E o Telejornal regressa a seguir a uma curta pausa. Até já.
Estamos de regresso para a última parte do telejornal. 136 médicos internos angolanos na especialidade de Medicina Geral e Familiar regressaram ao país depois de 3 meses de formação intensiva em Cuba. Recessão em grande para os 136 médicos internos da especialidade de Medicina Geral e Familiar que integram o Programa Emergencial de Formação de Recursos Humanos para a Saúde, financiado pelo Banco Mundial. A formação feita em Cuba faz parte da preparação para a prova de título profissional agendada para setembro. A especialidade de Medicina Geral e Familiar é uma das prioridades do Ministério da Saúde para garantir a expansão e qualidade dos cuidados de saúde primários em todo o país. Aprendemos a promover a saúde e a prevenir doenças. Aprendemos a humanização no cuidar. Aprendemos o compromisso com a população. Mesmo diante de dificuldades e recursos limitados, o capital humano cubano demonstrou que a dedicação, o compromisso e a boa organização fazem toda a diferença. Marca una etapa muy importante en nuestras vidas y la de los internos, que significa una etapa nueva en su vida como profesional. Siempre tendremos la satisfacción de haber acompañado con nuestros modestos conocimientos, competencias, experiencias, no solo en Angola, sino también en Cuba, con el curso curricular de estos 3 meses que recién concluyó. No período da tarde, os médicos recém-chegados foram recebidos pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, no Instituto Hematológico Pediátrico, Doutora Vitória Espírito Santo. Nós começamos com um projeto, um processo de admissões de profissionais. Durante os últimos anos admitimos mais de 46 profissionais de todas as categorias e alinhamos esse processo de admissão ao fortalecimento do sistema de saúde na sua plenitude. Começamos a construir infraestruturas, desde o nível primário até o nível terciário. Estamos a melhorar cada vez mais a nossa logística e também a melhorar a assistência médica e medicamentosa, principalmente no que toca à alta complexidade no nosso país. Nós temos em curso um plano ambicioso de formação de 38 mil profissionais de saúde, que iniciou ainda com recursos ordinários do Tesouro, e o resultado é este. Veio o financiamento do Banco Mundial para reforçar aquilo que era o nosso processo de formação e a nossa ambição. A meta é capacitar 38 mil profissionais de saúde até 2028, visando o reforço do compromisso com a cobertura universal da saúde em todo o país. E no futebol, o selecionador dos Palancas Negras ambiciona ganhar o CHAN, competição que terá lugar em agosto deste ano no Quênia, Tanzânia e Uganda. Angola está no grupo A e vai cruzar com a República Democrática do Congo, Marrocos, Zâmbia e Quênia. Entretanto, Pedro Gonçalves ainda não sabe com que jogadores vai contar para a competição, que é destinada apenas a jogadores que atuam em campeonatos internos, porque grande parte deles está a jogar no estrangeiro. A competição, inicialmente marcada para 1 e 28 de fevereiro, vai decorrer em agosto próximo no Quênia, Tanzânia e Uganda. Quanto à preparação da seleção nacional, nesta altura levantam-se muitas questões no que aos jogadores diz respeito. O selecionador nacional ainda não sabe do conjunto de jogadores com quem vai contar para o CHAN, uma vez que muitos estão de saída para integrar em clubes no exterior. Estamos a trabalhá-los, eles sabem, têm essa perspectiva, mas boa parte deles que aqui teve, e se calhar alguns também saíram bastante valorizados, por isso, neste momento equacionam a saída. Cada um falará por si, não sou eu que vou falar por eles. Bom, mas ao mesmo tempo também acreditamos. Bom, mas a maior parte também não vão sair todos, não é?
vamos conseguir rentabilizar alguma coisa. Para o CHAN, competição onde militam jogadores dos campeonatos internos, os Palancas Negras estão no grupo A e vão cruzar com a República Democrática do Congo, Marrocos, Zâmbia e Quênia. Ainda na conferência de imprensa desta terça-feira, que serviu também de balanço da época 2024-2025, o presidente da Federação Angolana de Futebol falou da preparação de uma seleção olímpica que deve acontecer nos próximos tempos. É verdade que ela já há muito está regada das competições e vamos tudo fazer para que isso seja uma possibilidade. E tendo também atenção de que mais uma vez fui eleito para vice-presidente do Comitê Olímpico, então vamos dar importância nesse setor também, que para nós, para o país, é extremamente importante. É muito que Angola não tem uma seleção olímpica nas competições internacionais, daí Álvares Simões considerar oportuna a preparação de uma seleção olímpica para representar o país. E a seguir vamos recordar momentos do nacionalista Brito Sozinho enquanto desportista. O nacionalista António Brito Domingos Sozinho morreu em Lisboa vítima de doença aos 84 anos. O seu envolvimento com o nacionalismo começou aos 18 anos, em 1959, pelo Clube Desportivo Ginásio, um grupo de estratégia de massas do MPLA para a formação política e difusão cultural entre a juventude. Saímos daqui em 1961, no dia 7 de novembro de 61. Fomos, contactamos uns senhores que trabalhavam num barco de pesca, que faziam umas traineiras que iam para o Congo levar peixe, vender peixe seco e sal. Foi numa dessas traineiras que está no Lubito, no Largo, na Restinga. Nós, como tínhamos um grupo de futebol, ginásio, e eles sabiam que esses jovens do ginásio estavam lá. Não era nada um clube de futebol, mas um grupo político, jovens. Então, começamos a preparar a nossa fuga e fomos, dia 7 de novembro de 61. Foi um diplomata influente. Na década de 80, as suas capacidades como diplomata foram cruciais para a reaproximação de Angola com o Norte global e nas assinaturas dos acordos de paz e pelas eleições multipartidárias. Foi embaixador na Nigéria, Benin, Níger e CDAO, Tanzânia, Quênia, Burundi, Uganda, Comores, Maurícia, Seychelles, Guiné-Bissau, Gâmbia, Guiné-Conakry, Mali, Mauritânia e Serra Leoa, países nórdicos, países bálticos, Moçambique, Eswatini, Malawi e Madagascar. Enquanto embaixador de Angola em Bissau, foi fundamental no repúdio internacional às sucessivas tentativas de golpe de Estado na Guiné-Bissau em 2008, 2009 e 2011 e no fortalecimento das instituições democráticas naquele país. O seu nome é o número 14 da lista das individualidades que serão condecoradas pelo Presidente da República na classe Independência, anunciadas aqui na TPA. E antes de encerrarmos, vamos olhar para a previsão do tempo. E já aqui está a Dalila, boa noite. Boa noite, Bem-vinda, Fernanda. Dalila. Qual é hoje a cidade mais fria? A cidade mais fria continua a ser Menongue. Tem sido já 2 semanas consecutivas e penso que ainda vai continuar por alguns dias. Mas tem mais detalhes, o quadro mostra-nos isso hoje. Vamos ver os detalhes fornecidos todos os dias pelo INAMET. As imagens de satélite mostram-nos a ausência de nuvens convectivas em quase todo o território de Angola, com exceção de Cabinda, do Zaire, do Bengo, de Benguela e do Kwanza Sul. Em relação à umidade relativa do ar, continuamos com a umidade mais alta na faixa litoral do nosso país, com percentagens com até 100%, e mais baixa no centro, no leste e no sul de Angola, com percentagens melhor de 50%.
a 80%. Vamos olhar agora com atenção para o tempo no norte e em parte do leste. Cabinda e Mbanza com previsão de chuvisco. Uíge, Cachito, Ndalatando, Luanda, Catete, Balange e Sumo com neblina matinal. Dundo e Saurimo com céu parcialmente nublado. Catete com 32 graus continua a ser a cidade mais quente do nosso país. Já no centro, e em parte do leste, Benguela e Luena com previsão de neblina matinal, o Cuito com céu limpo, Huambo e Cazombo com previsão de céu parcialmente nublado. Olhamos para o sul de Angola, como já dissemos no início, onde tem a cidade mais fria, que é Menongue, com 8 graus. Menongue, tal como Mavinga, com céu parcialmente nublado. Lubango e Moçambiques com neblina matinal e Ondiva com céu limpo para as próximas horas. Vamos agora olhar com atenção para o tempo em Luanda, no momento com 23 graus de temperatura. O céu amanhã, a previsão é de estar parcialmente nublado, já as temperaturas, parece que assim uma ligeira descida, quinta e sexta 28 e no sábado 27 graus. Penso que já nos dá assim um pequeno ânimo. E se compararmos em relação ao ano passado, tivemos nesta altura, durante 2024, temperaturas mais baixas. Já se fazia sentir, principalmente no norte, onde ainda conseguimos notar algumas temperaturas mais altas. Nesta altura, o ano passado, já conseguimos sentir algum frio no norte do nosso país. Alguma razão específica para isso? As razões são mesmo as que todos conhecemos, as alterações climáticas que têm acontecido e as chamadas sucessivas de atenção para que cada um de nós seja um ativista do ambiente. E são essas alterações que fazem com que tenhamos estas temperaturas um pouco anormais nesta altura do ano. Dalila, é sempre um gosto. É sempre um prazer, Boa noite, até amanhã. Até amanhã. E para si que também nos acompanhou até agora, estamos a fechar o telejornal. Resta-me desejar-lhe uma boa noite. Até amanhã, à hora de sempre.